Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a visualização de dados, tá? Esse conteúdo ele está relacionado, né, tanto com o conteúdo de apresentação eletrônica, assim como com o conteúdo de planilha eletrônica, porque normalmente nós utilizamos um software de planilha eletrônica para trabalhar com os dados e gerar gráficos em cima desses dados, né? E esses gráficos nós utilizamos em apresentações, né, para poder apresentar esses resultados para um público, tá? Então, esse é um tipo de conteúdo que a gente trabalha até também em relatório, né? Então, acaba trabalhando em diversos softwares. Bom, a visualização de dados é uma forma de comunicação que representa informações densas e complexas de forma gráfica, tornando a visualização dos dados mais simples com o objetivo de facilitar sua comparação e uso. Pessoal, isso vai de encontro com o que a gente vem discutindo, né? Lá no conteúdo de apresentação eletrônica, que é buscar a representação das informações de forma visual para facilitar a assimilação dessas informações, tá? E falando especificadamente nessa visualização, ela ajuda, pessoal, os usuários na tomada de decisões, né? Então, normalmente, a gente compila esses dados, né, transforma os dados em algo visual para facilitar essas tomadas de decisões. Bom, mas existem vários tipos de visualizações, né, pessoal? Então, qual tipo eu devo utilizar? O tipo de visualização que você vai utilizar depende muito dos dados que você tem, né? Eu separei um exemplo aqui. Então, do lado esquerdo eu tenho uma tabela com os dados, né, dos estados com maiores índices de homicídios em 2019. Então, eu tenho aqui em uma coluna os estados e em outra coluna os casos, né, ordenado do maior para o menor. E do lado direito eu tenho os dados da temperatura média no município de Colorado Oeste em 2019. Então, em uma coluna eu tenho o mês, tá? Eu abreviei aqui. E em outra coluna eu tenho a temperatura. Então, qual tipo de gráfico, pessoal, né? Qual tipo de visualização eu vou utilizar em cada caso desses, né? Então, eu não poderia utilizar o mesmo tipo de visualização, porque nesses casos, né, um gráfico de barras aqui para os estados com maiores índices de homicídios, ele é o mais adequado, porque aqui eu estou representando um ranqueamento, tá? Já um gráfico de linha é o mais adequado para a gente representar os dados da temperatura média. Por quê? Porque o gráfico de linha representa, tá, uma variação ao longo do tempo. Então, vocês percebem que eu tenho situações diferentes, né, onde que eu devo trabalhar com visualizações diferentes, tá, pessoal? Então, isso tem que estar sempre em mente, né? O tipo de gráfico que eu vou utilizar depende dos tipos de dados que eu tenho. Então, nem sempre os dados que eu tenho, eu vou poder aplicar, utilizar qualquer tipo de gráfico, tá? Então, nesse vídeo a gente vai discutir quais são os tipos básicos, né? E algumas dicas de como utilizar, tá? E aí, pessoal, vou explicar só algumas visualizações básicas, né? Existem diversos tipos de gráficos, tá? Depois a gente vai abordar os demais, mas nesse vídeo a gente vai trabalhar só com os mais básicos. O primeiro deles é o gráfico de colunas, né? Esse gráfico é utilizado para comparar dados de diferentes categorias. Então eu coloquei um exemplo aqui. Eu tenho um gráfico que representa a produtividade média de massa verde, né, de diferentes cultivares. Então cada cultivar desse é uma categoria, tá, pessoal? E eu estou comparando, né, utilizando essas colunas para comparar essa produtividade média. Eu também posso utilizar mais de uma série de dados. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma série de dados que representa a produtividade de massa verde. Já nesse outro gráfico aqui, eu tenho duas séries de dados. Uma que representa a produtividade de massa verde e a outra que representa a matéria seca, tá, pessoal? E aí, quando eu tenho mais de uma série de dados, eu devo ter uma legenda no gráfico, né, para identificar essas séries. E aí eu tenho também outro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas empilhadas. Esse gráfico, pessoal, ele é utilizado para comparar partes de um todo de diferentes categorias, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu quero comparar, né, a distribuição de alunos do sexo masculino e feminino em 3 escolas. Então eu tenho um total de alunos, certo? Que é minha quantidade de alunos que tem em cada escola, e eu tenho a distribuição em cada sexo. Então, quando eu tenho um total de 100% e eu quero comparar, né, diversas categorias, no caso aí 3 categorias, né, que são as 3 escolas, eu devo utilizar um gráfico desse de colunas 100% empilhado, tá?
empilhado. E aqui eu também estou trabalhando com duas séries de dados, né? Uma que representa os alunos do sexo feminino e outra que representa os alunos do sexo masculino. Gráfico de barras, pessoal. Então esse gráfico é utilizado para comparar dados de diferentes categorias em ordem de classificação, né? Então assim como eu apresentei lá no começo do vídeo, então se eu tenho os dados que ele representa um ranqueamento, né? Como esses estados com maiores índices de homicídios, então eu devo utilizar um gráfico de barras para essa situação. Eu também utilizo um gráfico desse quando eu tenho meus rótulos aqui muito grande, né, que num gráfico de colunas ficaria difícil para a gente escrever. Aí eu posso utilizar um gráfico de barras nessa situação também. Aí aqui tem algumas boas práticas de design para esse tipo de gráfico, tá, pessoal? Primeiro vocês vão procurar utilizar sempre rótulos horizontais, né? Evitar utilizar rótulos nas vertical ou diagonal, porque isso dificulta a leitura. O espaço entre as barras, pessoal, vocês devem deixar as barras um pouco mais espessas, né? E o espaço aqui normalmente tem que ser metade dessas barras, tá? Então evitem deixar muito espaço e as barras muito finas, tá? Vocês percebem aqui a diferença de visualização, como que fica, né? Então, sempre que possível, vocês vão iniciar também o valor do eixo Y como 0, tá? Para representar com precisão esse valor. E não iniciar com outro valor, que não seja 0. Pessoal, um gráfico de barras, tá? As cores, eu utilizo cor diferente para cada série de dados, né? Quando eu tenho uma série só, por exemplo, eu não posso usar dessa forma, cada coluna de uma cor, né? Porque essas colunas representam os mesmos dados, então não tem por que eu utilizar elas coloridas, tá? Na verdade, a utilização dessas barras coloridas só confunde o leitor, tá? E a outra dica, pessoal, aqui, né? É para vocês ordenarem esses dados adequadamente. Ou eu utilizo a ordem alfabética aqui dos meus nomes das categorias, né? Ou utilizo a ordem dos valores, mas não deixar esses dados aleatoriamente, tá? Aleatórios. Então, eu ordenar por alguma forma, né? Um gráfico de pizza. Pessoal, esse gráfico é utilizado para demonstrar proporções, né? Ou partes de um todo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de pizza que ele representa o uso do Android por versão, né? Então, esse total aqui eu tenho um total de 100%, que são todas as versões, e eu tenho divisão, né? Cada fatia dessa representa uma porcentagem, né? Uma divisão da versão. Então, por exemplo, aqui a versão 8.0, ela está presente em 28,3% dos dispositivos. Então, esse gráfico é para isso, tá, pessoal? Enquanto eu tenho um total de 100% e quero demonstrar as partes, né, desse total. Boas práticas de design para esse tipo de gráfico. Pessoal, um gráfico de pizza, vocês vão procurar utilizar no máximo 5 categorias. Quando eu tenho muitas categorias e categorias com as fatias muito pequenas, ela fica dificulta a visualização, tá? Você nunca vai utilizar 2 gráficos de pizza para comparar, né, esses valores. Se você precisa comparar a distribuição, né, de partes em um total, você vai utilizar aquele gráfico de colunas empilhado, tá? Então percebam que essa comparação é muito melhor do que essa aqui, tá? Utilize valores adequados. Vocês precisam garantir, né, um gráfico de pizza eu vou usar para demonstrar a proporção, né, a distribuição. Então o total ali tem que corresponder a 100%, tá, pessoal? Se você tem dados que não correspondem a 100%, então provavelmente o gráfico não será um gráfico de pizza que você vai utilizar, tá? Para representar esses dados. E aqui por último o gráfico de linha, tá, pessoal? Então o gráfico de linha é utilizado para demonstrar séries cronológicas, né? Então assim como eu falei no começo do vídeo, então esse gráfico, por exemplo, ele demonstra a variação da temperatura média ao longo dos meses. Então, quando eu tenho esse tipo de dado temporal, eu utilizo um gráfico de linha, tá? Para representar essas variações ao longo do tempo. E aí, boas práticas de design para esse tipo de gráfico, tá? Assim como nos outros gráficos, né, vocês vão tentar começar o valor do eixo Y aqui em 0, tá, pessoal? E também não vão utilizar mais que 3 linhas para comparar.
Vocês percebem que quando eu utilizo 4, 5, 6 linhas, começa a ficar muito confuso para visualizar esses dados. Então, um gráfico desse vocês vão evitar utilizar muitas linhas, beleza? Bom, pessoal, então esse é um vídeo rápido, só para vocês conhecerem, né, alguns tipos de gráficos. A gente vai trabalhar depois no software de planilha, geração desses gráficos, tranquilo?